Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tatu da Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovens, nós vamos fazer uma brincadeirinha com o tema de frutas para o Dia dos Namorados. Brincadeira porque a ideia do episódio de hoje era continuar a parte de fitossanidade. Em última hora, antes de publicar aqui, deu na louca de fazer esse tema. E como veio a pauta de uma hora para outra, eu resolvi usar a inteligência artificial para montar a pauta e fazer a pesquisa. Lógico que eu dei uma verificada em outros sites, em outras fontes, né, do que eu conheço, mas a ideia hoje é essa brincadeira, a partir da inteligência artificial, a gente montar todo o roteiro e a pauta do podcast, tá certo? Isso é uma coisa que a gente vem fazendo, usar a inteligência artificial para montar os roteiros numa disciplina de pós aqui da UFLA, que já também vai sair um belo de um podcast aí, mas sem spoiler. E eu tentei trazer isso um pouquinho pro Tatu da Fruta, com esse tema bem fora da temática principal aqui. A gente continua falando de fruta, só que vamos mudar um pouquinho o foco. Tá? Então vou abrir o roteirinho aqui no ChatGPT e ele deu um tema muito bonitinho, o nome que ele colocou aqui: Frutas Afrodisíacas, explorando o poder das delícias naturais. Aí sim, né, jovem? Ficou um trem bem diferentão. E para começar, né, da onde vem essa questão de fruta afrodisíaca? A gente sabe que algumas frutas têm componentes que são estimulantes, né? Não é dentre os alimentos mais afrodisíacos que a gente tem, confessa. Primeira busca que eu fiz no Google pareceu assim: sobremesas para o Dia dos Namorados, receitinhas, né? Então foi a grande quantidade de respostas veio nessa forma. Não veio assim propriamente de frutas com características afrodisíacas. E aí quando eu fiz uma pesquisa, tentei aprofundar mais, apareceu algumas e vocês vão ver que algumas eu não boto muito fé aqui, tá? Mas tem isso aí, algumas são consideradas sim, dependendo da cultura local e do tipo que é usado, da forma que é usada. Algumas, a hora que eu falar, vocês vão pensar assim: ah, mas aí é fácil, né? Mas vamos começar aqui. A primeira frutinha que veio em todas as pesquisas e no roteirinho do ChatGPT é o morango, a paixão vermelha. Olha que tema bonito que ele deu, né? Então, por que o morango ele é considerado uma fruta afrodisíaca interessante para o Dia dos Namorados? Ele é uma frutinha vermelha e que a grande maioria das cultivares tem um formatinho de coração, né? Oh, que fofura! Então, ele é muito usado, sim. É uma fruta prática, né, jovem? Ele, se tá bem lavadinho, pode até ficar com o cabinho, coloca na boquinha do crush ali e sucesso, né? E aí a gente pode misturar com outro alimento afrodisíaco, que é, por exemplo, o cacau, né? A gente vai falar mais pra frente, mas chocolate também é afrodisíaco. O moranguinho, quais características de verdade ele tem para ser considerado a fruta afrodisíaca? Então, seguindo as vastas pesquisas que eu fiz aqui, ele é rico em vitamina C, muito potássio, né? E isso faz com que ele ajude a melhorar a circulação, né? Porque ele contém metilxantinas, né? Que são pseudoalcaloides com alto poder estimulador do sistema nervoso central. Na verdade, ele não vai ser afrodisíaco, mas como ele é um estimulante do sistema nervoso central, se já estiver animadinho, jovem, ele vai colaborar, beleza? Mas ele é mais considerado para o Dia dos Namorados uma frutinha, porque ela é bonitinha e prática, né? Então dá para fazer um monte de docinho, um fundizinho, né? Que tá nesse frio, cai muito bem. Morango ajuda bastante. A segunda fruta, que até o ChatGPT trouxe, e alguns sites traz também, são as bananas, né? O título aqui do tópico do ChatGPT são Bananas, a energia em forma. Olha que coisa linda, jovem. E por quê, né? A banana, ela tem vários nutrientes, entre eles, né, potássio e vitamina do complexo B, que dão mais energia. E se você consome bananas periodicamente, né, ajuda na produção de hormônios sexuais. Sem contar que em algumas culturas o formatinho da banana induz a gente a lembrar de alguma coisa, né, jovem? Não precisa ficar explicitando muito isso aí. Mas ela pode ser considerada também, principalmente por causa do potássio, que vai evitar câimbras, né? E o tanto de vitamina, a nutrição também ajuda no enrijecimento muscular. Então, vocês pensam aí. E ela é uma grande produtora, né? Ajuda demais a produzir serotonina, né? Que deixa todo mundo felizinho, assim, e melhora o bem-estar e a felicidade. Que é tudo que a gente quer pro crush, né? Bom, terceira fruta aqui que a gente tem. Esse aqui é sacanagem, já. Abacate, o prazer cremoso.
Isso é o ChatGPT, não é o Tatu fazendo zoeira, tá bom? Então, porque o abacate tem esse poder afrodisíaco, jovem? Primeiro motivo, ele é uma fruta rica em minerais e boas gorduras, né? Que vai proteger o coração, vai diminuir o colesterol. E comer gordura é uma fonte de energia saudável. Além do mais, ele é fonte de vitaminas do complexo B, principalmente vitamina B6, que ela ajuda demais na obtenção de energia e desejo sexual. E é fonte de ômega 3, né? Que ajuda a melhorar a saúde cardiovascular e principalmente o bom humor. Isso é importante aí no Dia dos Namorados. E como o óleo do abacate, né, tem muito ácido fólico, né, vitamina B9, a gente ajuda a melhorar o metabolismo de proteína, né, que garante energia e ajuda também na produção de hormônios masculino e potássio, né, que podem aumentar o libido. Uma coisa importante, jovem, é que a maior parte das frutas, às vezes, elas são consideradas afrodisíacas pelas características que induzem. Isso depende de pessoa para pessoa. Uma ou outra aqui que a gente falar que é comprovado cientificamente que tem isso aí, tá bom? Mas é mais uma brincadeirinha ali do que pode tá trazendo. Bom, vamos para a próxima aqui. Figos e romãs, né? Delícias exóticas. Ó, nome bonito. E realmente são, né? São delícias e para nossa cultura, nosso hábito do brasileiro, o consumo das duas é considerado exótico. E eles são consideradas frutas afrodisíacas por quê? Por conta deles simbolizarem fertilidade. Tá? A romã pela quantidade de sementes que tem, e já falo das outras características, e o figo, por ele ser também uma infrutescência, então cada sementinha ali dentro, né, que ele lembra um ovário, bem entre aspas, jovens, então ele remete a essa questão da fertilidade. E por que, né, quais características que fazem eles serem considerados afrodisíacos? A romã, por algumas culturas, é considerada a fruta do amor, jovem. Tem um texto todo aqui falando disso aí. Ela é, assim, riquíssima em vitaminas. Hoje é uma das frutas que vai entrar na moda e está entrando lá na Europa, Estados Unidos, né? Pela sua alta capacidade antioxidante e quantidade de vitaminas C, K, complexo B, né? Tem muita fibra, ácido fólico. Tudo isso a gente já falou em algumas outras frutas, né, jovem? Então tem vários efeitos medicinais, doença contra Alzheimer, contra câncer, é coisa bastante aqui, pensando numa frutinha só. E o mais importante é que essas características todas que tem aí, a romã ajuda a elevar os teores, né, as quantidades de testosterona, então a níveis relativamente elevados, aumentando um pouco o apetite sexual de homens e mulheres. Então é um dos motivos dela ser considerada fruta do amor. Já o figo, ele pega mais ou menos essas mesmas características da romã, ele é muito rico em vitaminas, mas as principais características dele têm muito a ver com o cheiro adocicado, né, agradável, e com as texturas dele, dá pra gente brincar bastante ali, né? Menos científico e mais sensorial aí, jovem. A última fruta, assim, que a inteligência artificial trouxe pra gente são as mangas, né? Que vem com o subtítulo de exotismo e desejo. Então, segundo aqui, a manga é uma fruta tropical que evoca exotismo e o prazer, né? Por conta da polpa suculenta e um aroma dito sedutor. Eu gosto bastante do cheiro de manga, jovem, mas sinceramente não é algo que me atrai. Mas ela é rica em vitamina E, que pode ajudar ao aumento do fluxo sanguíneo e produção de hormônio, também estimulando o desejo, né? Então é de pessoas para pessoas. Confesso que nunca vi ninguém. Se tem alguém que fica animadinho comendo manga, talvez chupando caroço, mas não sei se... Mas não tem. E aí, jovens, o que o ChatGPT trouxe é isso. E pesquisando, acho que está faltando algumas coisinhas aí que a gente está faltando falar, né? Que dentro das frutas realmente são importantes, pensando na questão de ser afrodisíaca, né? O primeiro é o cacau, que eu citei ele junto com o moranguinho, uma combinação bem interessante, né? O cacau tem várias também vitaminas, vários componentes estimulantes ali que pode estar sendo utilizado. E aí a principal forma de cacau que a gente usa é chocolate amargo, que é o mais rico em cacau. Ele vai, na maioria das vezes, estimular a circulação,
que pode aumentar no momento X ali, aumentar a atração, aumentar o libido, né? Isso é importante. O cacau, ele tem uma característica como o café que deixa a gente um pouquinho mais ativo. E isso, nesses momentos, é interessante, né, jovem? As frutas secas também, né, castanhas, amêndoas, são bem interessantes também, principalmente quando trabalhadas nas receitas ou com cacau também, por conta da quantidade de vitaminas, de óleos, né, mesma questão que a gente comentou no abacate. Então isso vai ajudar a estimular. E a penúltima, tem mais duas que a gente tem de falar aqui, que é a uva, né? A uva também, ela tem a mesma praticidade do moranguinho, é fácil de comer, principalmente as uvas tintas tem muito resveratrol, então que ajuda a saúde cardiovascular, ativam, né? E o principal produto da uva que ajuda nesses momentos, né, é o nosso famoso vinho, né? Tem vários memes aí falando de vinho ajudar nessa hora do Dia dos Namorados, tá? Então é uma bebida romântica que tem glamour. O álcool também facilita um pouquinho as coisas, né? A interação, deixa as pessoas um pouquinho mais desinibidas. Então tem tudo para ajudar. Mas lembre que álcool em moderação, né, jovens? Vocês beberem umas 3, 4 garrafas aí, talvez não seja a melhor experiência de Dia dos Namorados aí. Tá? Então sempre com moderação. E as duas últimas frutas, jovens, elas vão ter mais ou menos o mesmo efeito, tá? E aí é quando assim, vão ter efeito quando o jantar, o encontro de Dia dos Namorados tá finalizando. A gente tá falando do abacaxi e da melancia. As duas também têm várias características organolépticas que vão ajudar a estímulo de hormônios e o GABA 4 que a gente já falou. Mas a principal característica dela é melhorar odores e sabores, jovens, tá? Principalmente odores ali corporais. Então isso é interessante, tá bom? Então, da pesquisa rápida que eu fiz aqui usando o ChatGPT, foi isso que o Tatu encontrou, jovem. Espero que esse podcast chegue a tempo para vocês aproveitarem desses benefícios dessas frutas, né? Algumas têm efeitos diretos, mais em comportamentos e deixar mais bonitinho, e as outras a gente precisa ter um consumo mais regular delas para estar usufruindo desses benefícios. Tá ok, jovem? Então era isso aí mesmo. Não deixe de compartilhar isso com seu amiguinho, com o crush, com quem se interessa pela parte de fruticultura, né? Hoje foi um episódio meio outlier, um pouquinho tentando ser mais desinibido, menos formal, porque a data pede isso e para brincar, tá bom? Um abraço, até semana que vem.